que no cristianismo se perdeu a coragem de você acreditar que Deus fala pelo corpo todo. Cada um do corpo de Cristo tem uma mensagem. Nós não fomos chamados para ser do Senhor Jesus Cristo simplesmente para sermos uma estaca. Todo aquele que é chamado e está em Cristo, ele é uma carta viva, escrita por Cristo e lida por todos os homens. Essa foi a mensagem que eu traí no seu casamento, né? Então, você é uma mensagem. As pessoas olham para você, existe uma mensagem nisso. Então, na verdade, as pessoas até se atraem por causa dessa mensagem que há. Então, você nota que o malandro atrai malandro por causa do jeito de ser e da maneira de se proceder. Logo, um malandro, um drogado conhece outro drogado. É interessante que nós estamos falando sobre vício aqui, e a gente nota que, como a Daça foi viciada em todos os tipos de drogas, lícitas e ilícitas, né? Todas que você pode imaginar, só não em uma que foi inventada agora, mas de Ox para baixo, todas ela provou. Todas as drogas que existem. Então, não há nenhuma droga nem ilícita e ilícita, que a última que ela deixou agora foi o... Não, foi o cigarro. O cigarro foi o último. Gente, depois a gente conta essa parte, foi muito boa. Então, todos os vícios foram largados. E é uma coisa... Em 2 anos ela foi liberta de tudo, do crack, de tudo, do cigarro, da demência, de tudo. Então isso é muito sério. Deus é muito, muito rápido, né? Mas o que eu queria falar com vocês é sobre... Sobre tudo. Chega! Tudo bem? Bem? Você chegou no início da palavra, você é muito sortudo. Deus, né? O pastor falou que ele fez essa revelação através do sonho. Foi Deus que deu a pregação, nem foi ele que fez. Ele nem tem mérito na palavra. É. Bom, Tá, querido, você tá bem? As pessoas chegam e já vão Você engordando mudou o ela, arsenal né? agora, Bruno? Tá melhor, hein? Melhorou. Não, mas eu acho que... Não falei nada de peso. Já não tá tão quentinha antes. Na verdade, você pode notar, principalmente nessa cidade que nós vivemos, como todo mundo está correndo para ficar para cá e para lá. O Giba, para chegar aqui, correu um bocado. Chegou. Bem. E você vê as pessoas correndo e elas não sabem por que estão correndo. E Paulo se preocupa lá em Gálatas 2:2, dá uma olhadinha, sobre obediência a uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para que de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Onde esse 2 o quê? 2:2. Gálatas? Então, na verdade, tem 2 estilos de corrida. Uma corrida que você faz, que não é uma corrida tonta, e uma corrida que é em vão. Você correu e não chegou em lugar nenhum. Já não chegou. Agora,
interessante que quando eu comecei a ter essa visão, eu comecei a notar esse assunto sobre o correr, eu não sabia o que isso significava. No grego, esse correr significa ter pressa, mas também fala de transmitir a doutrina, propagá-la com rapidez, trazer essa boa nova, essa boa notícia que é o Evangelho, com velocidade. Então, na verdade, o que Paulo está dizendo? Eu tenho que correr de tal forma, em tal velocidade, que eu possa levar a mensagem, a boa nova de Deus. Eu tenho que ser rápido nisso. E aqui também diz que esse tipo, no grego mesmo, esse tipo de palavra é usada quando você sofre risco para chegar a essa velocidade. Você, além de correr, você está passando por algumas dificuldades ou até coisas que te ameaçam para você chegar a ser campeão. E é interessante que a pessoa tem que usar todas as habilidades dela para correr bem. Agora você imagine você usar todas as suas habilidades, toda a sua inteligência, tudo que você é, para correr em vão. Na verdade, isso me fez lembrar uma mensagem que há muitos anos eu preguei, acho que essa mensagem deve ter uns 25 anos, que pela primeira vez eu ouvi uma definição sobre fanatismo que eu nunca tinha ouvido antes. Quando você fala em fanático, você já pensa no corintiano. Mas, na verdade, ou então naquele beato, aquele cara que está andando de joelho, com uma cruz nas costas, arrastando por muitos quilômetros, você crê que isso é fanatismo. Tá? E, na verdade, a definição mais lógica que eu encontrei foi o seguinte: é quando alguém usa todo o seu potencial físico, intelectual, todas as suas forças, tudo que tem, e não consegue sair do lugar. É como aquele que estivesse num barquinho, remando, e ele viu que o barco remou. Então ele reúne toda a capacidade dos músculos, toda a capacidade intelectual, tudo que ele é, para remar, para sair daquele lugar, mas ele sabe que vai afundar. Isso é fanatismo. O povo de Israel, em Números 33, ele parou em 30 e tantos lugares. Se não me engano, acho que uns mais de 30. Cada um deles tem um nome, eu posso dar até estudo sobre isso. E eles andaram naquele deserto parando assim. Nunca saíram do lugar. Todos foram enterrados no deserto. Deram 40 anos de voltas para morrer no deserto. Só sobrou Josué e Caleb. Morreu toda a geração. Então você nota aquele esforço que a pessoa tem de patinar no mesmo lugar. E o que acontece? Você nota o seguinte: a gente tem que observar isso. Os esforços que eu estou fazendo estão demonstrando que eu estou correndo bem, ou estou correndo em vão. Isso a gente tem que notar. Primeiro, e se eu corro mal, por que eu estou correndo mal? Qual é o sentido de correr mal? O que significa isso? Por que eu estou correndo em vão? E aí foi interessante que eu estava falando isso no sonho com as pessoas. Vamos ver mais um versículo que fala sobre correr.
no primeira carta de São Paulo aos Coríntios, versículo 9, capítulo 9. 1 Coríntios 9, versículo 24. 1 Coríntios. Essa é a verdade. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? 9:24. Correi de tal maneira que alcanceis. Então existe uma forma de correr para alcançar o prêmio. Agora, por que nós temos que correr? Meus queridos, nós estamos, se você olhar para a sua cidade, para a sua rua, para os guetos, para todo lugar que você for, você vai notar por que nós temos que correr. Abra lá em Lucas capítulo 14, versículo 21. Lá nos Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas 14, 21. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres, os aleijados e os mancos e os cegos. Porque você pode entender isso aqui literalmente, mas você pode entender que todas essas coisas também correm espiritualmente. Essas pessoas que estão cegas espiritualmente, estão mancas, estão aleijadas, aleijões espirituais. Tem gente paupérrima, pobre. Você conhece uma pessoa pobre não pelo que ela está vestindo, nem na casa nem na mão. É pela miséria que ela se encontra, mesmo às vezes numa mansão. A miséria, a pobreza está dentro do coração da pessoa. Por isso que o pai de família está dizendo, sai correndo. E é interessante, quando eu estava falando isso, o pessoal estava me entendendo, estava me ouvindo nessa visão, e me veio exatamente João 16:46. Eu virei para eles e disse assim, sabe, João está na frente de Lucas. Falei, sabe, pessoal, por que vocês devem correr? Porque Jesus disse, eu pus a mão assim. Quando eu pus a mão assim, eu não vi mais as pessoas que estavam dentro de mim. Eram pessoas nobilíssimas, dentro de uma casa cujo pé direito era de 15 metros. Pessoas finas, nobres. Pessoas muito boas, eu estava falando isso para elas, vocês têm que sentar bem. Mas quando eu fui falar isso e pus na mão na boca assim, para gritar, eu vi a cidade toda. Uma cidade plana, muitas casas. Eu olhei assim e falei, bom, nem todo mundo vai ouvir, mas eu tenho que falar a revelação para ela. Eu sou a luz do mundo! Minha voz foi. Só que eu berrei mesmo, foi só isso. A minha voz foi. Eu voltei para o lugar. Vocês têm que entender que vocês têm que correr a velocidade da luz. Aquilo ficou assim. Aí eu estava ali na visão e o pessoal olhando para mim e vieram
em vários textos. Né? João, aí mesmo João, capítulo 1, versículo 4, diz assim: nele está a vida, e a vida era a luz dos homens. Em Jesus está a vida, que é luz para os homens. Aí no 9, ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. A luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Jesus gritando e bradando. Só que quando eu voltei para falar com eles, eu falei Mateus 5,14. Olha, Mateus é antes de João, antes de Lucas. Antes de Marcos. 5,14. Lê, Sul. A Marcela adora esse versículo, né, Marta? Acho que é o favorito dela. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então presta atenção. Aí eu falei para o pessoal, Jesus disse que ele é a luz do mundo, só que ele mandou avisar vocês que vocês são a luz do mundo. Essa foi a palavra do primeiro motivo. É? Vocês são da luz. Então, o que aconteceu? Porque na verdade é o seguinte, as trevas, nas trevas acontece tudo com muita rapidez, tudo com... mas acontece que o pessoal está cercado por trevas, corre sem parar, faz tudo que tem que fazer, gasta toda a vida, se queima inteiro, se arrebenta para ter o quê? Mais prazer no pecado, viver mais mentiras, se enxafundar em mais corrupção, ver só destruição por fim a morte. Então, na verdade, as trevas é o lugar onde a pessoa está totalmente voltada para si mesmo, vivendo a sua miséria intensamente, com às vezes até muito prazer, mas nunca vai sair daquele lugar. Quando você vem para a luz, você prova uma velocidade da liberdade. Se é uma coisa que qualquer jovem gosta de andar, é num carro que seja conversível e que você sente aquele ventão, ou então naquela moto, o cara está dando 200 e tanto anos, aquele ventão assim, é aquela velocidade que para ele parece dizer onde você vive. E é interessante que a palavra de Deus diz assim, que nós devemos andar em Cristo. Andar assim como ele andou. Bom, andando em Cristo, nós estamos andando na luz. E também, a palavra também diz, andai na luz. João usa essa expressão lá na sua carta. Andai na luz, como ele na luz está. Então, a nossa velocidade andando é a velocidade da luz. Andar na luz. Na verdade, não é que eu tenho que sair correndo daqui, começar a abrir berreiro e tal. Porque a influência da luz é muito interessante. Basta você apagar as luzes dessa sala, você vai ver de onde vêm luzes. Então você vai ver as luzes que vêm da rua e tal. A luz é interessante, ela não precisa fazer barulho. Você não vê luz fazendo barulho. Ela só faz claro o lugar que tem que ficar claro. Ela abre os olhos para você enxergar coisas que você não enxerga. Se eu apagar as luzes e você não conhece essa sala, provavelmente você vai ter um encontrão com um monte de coisas que tem aqui. Porque você não conhece.
Então a luz é incrível, a luz te traz a liberdade. A verdade vem e nos liberta. Nós estamos livres em Cristo. A palavra que eu mais amo, que é a raiz da palavra Jesus, é achar, que significa um lugar amplo, de uma amplidão tão grande, tão que você olha para a direita a eternidade, para a esquerda a eternidade, para frente e para trás a eternidade, e você tem liberdade nesse lugar. Quem está em Cristo tem essa liberdade. Na velocidade da luz e numa dimensão em que você consegue enxergar como Cristo enxerga. A necessidade do próximo, a dor do próximo. Você esquece de quem você é. Você só deixa a luz de Jesus passar por você e chegar nas pessoas. E eu comecei a ver que nos textos proféticos, como Mateus 24, 29, diz assim, eu estou sendo um pouco rápido, porque eu sei que já está um pouco limitado, mas é importante eu passar o máximo que eu puder para vocês. Até que vocês cansem e digam, olha, pode parar. 23, 24? 24, 29. 24, 24. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. A ausência de luz traz aflição. Quando o testemunho de Cristo ficar muito pobre, muito escurecido, a igreja não vai poder, a lua não vai poder mais refletir a luz de Cristo. Ela escurecerá também. E com isso vai acontecer muita aflição na terra. Se nós não andarmos na velocidade da luz, vai haver muita aflição em nós e naqueles que estão à nossa volta. Marcos 13, 24. Que é a mesma passagem correlata, mas é importante a gente ler. Marcos 13, 24. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. Vá para João 3,19. E a condenação é esta. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, quem está na luz, as obras que estão sendo feitas nele são em Deus. Não é obra do homem. E, na verdade, a gente cai nessa besteira de achar que tem medo que as pessoas saibam qual é a nossa verdadeira história quando a gente está nas trevas, por achar que aquilo ninguém fez aquilo.
O único desgraçado sou eu. Mas na realidade a história da maioria, sem Deus, é uma história terrível. Uma história das mais. Então essa parte de vir para a luz com medo é justamente alguém subjugando você para você não ir para a luz. Olha, meus queridos, vamos abrir lá em Romanos capítulo 13, versículo 12. Romanos 13, depois de Atos. Romanos 13, 12. A noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Então, por que muitas vezes nas guerras que nós temos espirituais, nós não conseguimos alcançar a vitória? Porque nós não estamos com as armas da luz. Se nós formos usar as armas das trevas, nós não vamos ter vitória. Nós vamos trazer mais problema para nós. As trevas, na verdade, confrontam o incauto, que não conhece a Deus, que está para ser ceifado. Porque nós que estamos em Cristo podemos enfrentar as trevas. Por que Deus nos dá as armas da luz? Para que nós possamos correr na velocidade da luz. Então, as armas nós sabemos que são a fé, a esperança, o amor, a palavra, a verdade. São armas da luz. E se nós andarmos na luz, nessa velocidade da luz, aí nós vamos ser verdadeiramente um. Não dá para ter unidade em Cristo se nós não estivermos na velocidade da luz. Veja que aquilo que eu falei para vocês, que essa a parte final da mensagem no capítulo, na segunda carta de Coríntios, capítulo 4, versículo 4. 2 Coríntios 4, 4. Existe alguém tentando roubar a tua luz. E tentando fazer com que as pessoas não vejam a luz. Lê isso, Daniel. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Lê o 6 também. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus disse que das trevas resplandecesse a luz. É quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Você veja só que todo o trabalho da luz é tão intenso que sem essa velocidade nós não podemos conhecer a Cristo. Está claro aqui nessa passagem. Então, na verdade, eu estou usando essa linguagem porque é a linguagem dessa visão que eu tive. Eu já tinha falado sobre a pureza da luz muitos anos atrás. Acho que até eu preguei sobre isso no tempo que estava com vocês lá. Mostrando que a luz ela vai
E, por exemplo, se a luz entrar no esgoto, ela continua sendo luz. Ela não se contamina com o esgoto. E se a luz chegar na pessoa mais pura que existe, ela continua sendo luz. Ela não muda. Então eu estava falando sobre esse aspecto da pureza da luz. Da pureza que nós temos que ter. Da santidade que precisamos ter. Mas foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre a velocidade da luz. Que tem tudo a ver em correr a boa carreira que nos está proposta. E existe uma oposição para que os nossos entendimentos não sejam abertos para essa luz. Existe um Deus desse século trabalhando com violência para que não se acredite que é Deus. Para jogar tudo contra Deus e dizer ele é o culpado. E a palavra de Deus é interessante, né? Porque disse que das trevas resplandecesse a luz. Interessante, isso é um milagre tremendo. Um milagre que aconteceu na minha vida. Eu era trevas. Mas aí Deus fez resplandecer a luz. E essa luz resplandeceu nos nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. E as pessoas, quando têm essa visão, elas são curadas, elas são libertas. Nem a morte pode vencer. Às vezes eu brinco com o meu filho mais novo, porque quando ele nasceu, eu fui obrigado a lutar contra a morte. Porque a minha esposa faleceu por alguns minutos. E eu senti o espírito da morte entrando dentro daquele lugar para levar minha esposa. E como eu sempre assisti todos os partos da minha esposa, e esse era o primeiro parto que ela ia fazer cesárea, os outros foram todos normais, só da Sura que foi natural, os outros foram normais. Mas aí veio, e aquele espírito maligno gelou a sala de cirurgia congelada. O anestesista do meu lado já ficou com problema. Ele era o único que não era cristão na sala. Então ele já começou a ficar. Então as coisas vão dar errado na sala de cirurgia, meus irmãos. É mais ou menos como um time está levando uma goleada, não é uma coisa. Os caras começam a sentir isso aqui. Dá vontade de você fingir que você não vai jogar a camiseta fora, porque você está vendo seu time fazendo aquela coisa horrível. Mesma coisa. Os médicos começam a virar bicho, mas eu era um cristão, então eu estava ali trabalhando para melhorando. E esse anestesista estava assim, assustado, olhando para a nossa cara e vendo que nós estávamos em paz, apesar de estarmos em guerra. Eu falei, não, você não vai levar. Eu perguntei para Deus, o que eu faço? Ora no Espírito. De repente, aquela potestade da morte foi embora. Aí eu olhei assim, puxa, sua esposa tem alguma alergia? Aí, estava vermelhinha, ela estava branca que nem um papel, de repente apareceu vermelhinho aqui na bochecha, não, está com alguma alergia, puxou aqui, vermelho. Aí nós olhamos para os aparelhos começaram a funcionar. Mas aconteceu primeiro os sinais e depois o aparelho começou a funcionar. Isso já tinha passado uns 5 minutos. Então vocês vejam, a ressurreição está na luz. As trevas. O que são trevas, queridos? Vejam só. A vida não sai do lugar, aquela mesmice.
coisa, toda hora é muita coisa. O seu pensamento é viciado só naquilo o dia inteiro, só pensa naquilo, só pensa. Você está nas trevas, você está numa velocidade maligna do Deus desse século, entenebrecido, cego, não consegue enxergar as coisas, e Deus está querendo te arrancar para o reino da luz do seu filho. Para você ficar livre desse negócio que te atormenta o tempo todo, e você não consegue sair, você mesmo querendo fazer alguma coisa boa, ainda se pensa, puxa, naquilo, mas é aquilo, e eu ainda tenho esse vício, ainda eu tenho aquilo, o meu coração está preso àquilo, ai Jesus, eu não me sinto livre. Então, isso tudo está acontecendo nas trevas. É como se fosse um pântano, que o cara está correndo pra caramba, se ele tivesse uma pista boa, ele era o campeão de 100 metros. Mas ele está no pântano das trevas. É o pecador de estimação, é a sujeira que está lá, é a situação que não muda, e aquele negócio, é as mesmas coisas que ficam perturbando, te enchendo, tirando o sono. Trevas. Na luz você está caminhando, você está sendo luz, você está indo naquela velocidade, alcançando as vidas, passando por elas, abençoando e levantando os mortos e vendo os oprimidos serem libertos, porque a luz está em você. Você tem que sair dessa lagoa maligna. E, meus irmãos, na verdade eu comecei a notar que ela é religiosa, que essas trevas são religiosas. O Deus desse século, ele quer religião, porque você fica ali mistificamente achando que está tendo alguma relação com Deus, você está tendo relação com as trevas. E quem está sendo adorado é o Deus desse século, porque ele é Deus. Está lá amarrado naquelas coisas, e o ódio vem, a ira vem, a falta de perdão, aquela coisa, é um bicho por dentro que ninguém sabe. Está bem representado, bem maquiado e tal, parece um anjo, mas na verdade por dentro é aquela coisa perversa. Por quê? Porque as trevas não te deixam sair para a liberdade que Cristo quer te dar. Vá como águia. Correrão e não se cansarão. É a corrida que não se cansa. A corrida das trevas cansa. Você chega e fala, estou estressado. Não aguento mais. É a corrida das trevas. É uma loucura. Então você veja tantos seres humanos preciosos, lindos, maravilhosos, cheios de graça, assim. Deus caprichou mesmo neles. Eu não estou falando na parte exterior, mas por dentro são verdadeiros tesouros, mas estão encalacrados nas trevas. É por isso que a gente tem que sair correndo para arrancar eles das trevas. Eu estava anunciando isso, que me fez ficar muito até foi diferente. Meu dia foi diferente. Desde lá eu estou pensando em tantas coisas sobre a velocidade da luz. Eu preciso estar nessa velocidade da luz. E não é ativismo. Ativismo é uma coisa que está na religião, mas é realmente aquela velocidade em que Cristo se coloca para você alcançar os que estão na sua frente. Quantos estão precisando do olhar de Cristo, do abraço de Cristo? E sabe lá como ele vai provar isso? Quando você abraçar. Não vai ser como outra pessoa. Se você estiver esperando aquele lá, ouvir uma palavra de Cristo, um dia, Jesus aparece e fala alguma coisa para ele, tem misericórdia, tão pobrezinho. Você não fala, não ouve. Aí vem aquela parte da visão. Vós sois a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. É nessa velocidade que você tem que correr. Mas vocês são a luz do mundo. Vocês vão pôr o povo para correr nessa direção da misericórdia, do amor, da graça, da verdade, das virtudes. Você vai correr nessa direção.
Porque parece que tudo isso que eu estou te falando, quando você fala no mundo mesmo, você fala sobre virtudes, sobre pureza, sobre amor, sobre sentido. Lógico, esse cara é meio louco, tal. Mas é porque as trevas seguram a pessoa não consegue. Está entenebrecido, não acredito. Entenebrecido é envolto nas trevas. É dentro das trevas. Ter sentimentos entenebrecidos. Por isso que nós precisamos estar verdadeiramente livres. Tudo que nós temos ainda de prisão tem que ser jogado fora para a gente alcançar essa velocidade. Você sabe por que está a grande aflição sobre a terra? Porque o cristianismo acolchou o oriental. Eu sempre cito essa história que foi verdadeira, que os apóstolos que frequentavam minha casa, lá nos anos 90, e eles começaram a ir no tempo do Pentecostes, na festa de Pentecostes de Israel, eles iam para lá festejar a festa de Pentecostes para turma em Israel. E começaram a fazer amizade com os judeus. Começou com amizade com os rabinos e tal. E um dia, depois de um tempo que eles já estavam viajando, estavam juntos e eles já começaram a se conhecer, alguém chegou para eles e disse: escuta, está tão claro a respeito de Jesus Cristo. Mesmo vocês lendo aí a porção da palavra de Deus que vocês têm no nome, dá para ver que Jesus Cristo é o cumprimento daquelas profecias. Por que vocês não aceitam isso? Aí eles disseram: olha, nós não aceitamos isso porque se nós aceitássemos isso em Israel seria dividida pela primeira vez. Um seria um cristão A, B, C e D. E cada um ia dizer que está mais certo do que o outro. E aqueles pastores saíram chorando daquela reunião, porque eles sabiam que o nosso pecado das divisões, que é exclusivamente depois da reforma, é que vem todas as divisões, começou com a reforma. A reforma que parecia ser a exposição da graça, acabou virando desgraça. E nós começamos a dividir como se dividir um bolo gostoso. Cada um vai ficando com um pedaço. E vai dizendo que o meu ministério dessa. Nós não temos visão nenhuma. Porque nós não estamos andando na velocidade da luz. Nós estamos, às vezes, andando na velocidade da nossa denominação, daquilo que nós somos chamados, aquele grupo de cristãos que nós conhecemos, nós estamos andando naquela velocidade, mas nós não estamos andando na velocidade de Cristo. Andai na luz, como Cristo diz. Então, essa dificuldade que nós encontramos. Vamos lá para João 1,5, a primeira carta de Epístola de João, primeiro. Fica lá no fim, perto de Apocalipse. Lá no fim. É 3 livros antes de Apocalipse, só que é bem pequenininho. 1,5. Vem, pastor. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: Deus é luz, e não há trevas, e não há nele trevas nenhuma. Verso 7. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Está vendo que tremendo? Como é possível a gente ter comunhão? Se nós andarmos na luz. Por que nós... A grande dificuldade é essa. Você está anunciando o evangelho, a pessoa pergunta para você: escuta, mas que igreja você é? De que parte que você conhece? Aí você vai: bom, a minha aquela daquela tal. Ah, mas aquele pessoal é meio perigoso e tal.
Aquela na televisão, não tem vídeo, não tem como não. E não é possível ter economia, porque não estamos andando na luz. Isso não é só uma mensagem para quem não sabe quem é Cristo. Isso é uma mensagem para nós, que conhecemos a Cristo, pelo menos historicamente, ou tivemos uma experiência com Jesus Cristo, mas ainda estamos presos nos caixotes. Agora eu entendi um sonho que eu tive. Eu sonhei com a unidade da igreja, eu te contei. Foi o sonho mais lindo que eu tive na minha vida, mas agora o papai falando sobre isso, eu entendi. Porque o sonho de Cristo é a unidade do corpo dele. Porque sem a unidade do corpo dele, ele não tem como voltar, não existe a noiva, né? E todo mundo fala que a unidade do corpo de Cristo é uma utopia, porque existem tantas igrejas, tantos pensamentos. E fazia muito tempo que eu não pensava sobre a unidade do corpo, então foi Deus mesmo que foi comigo. Daí eu sonhei que tinha um salão com muitas pessoas, e no centro estava Cristo. E Cristo estava falando com a igreja. E assim, eu não conhecia as pessoas que estavam ali, não tinha nenhum conhecido meu assim, vocês, assim. Mas eu conhecia, assim, eu não conhecia, mas eu tinha intimidade com aquelas pessoas como se fosse uma pessoa que eu amasse muito, sabe? E daí, eu não sei o que ele está falando, mas ele estava falando sobre unidade. Daí, de repente, a sensação era assim, sabe quando você briga com uma pessoa por uma coisa extremamente idiota? Daí depois você fica sem falar com aquela pessoa, daí depois, quando você volta a falar com aquela pessoa, você fala, nossa, como que eu consegui ficar tanto tempo sem falar com aquela pessoa por causa de uma coisa tão besta? Esse era o sentimento. Todas as pessoas de todas as igrejas, assim, as repartições, elas se abraçavam e elas choravam muito, e falavam, me perdoa, eu te amo. E eu também fazia isso, e era como se todas as revelações, dogmas, isso e aquilo, fossem tão pequenos que a gente chorava amargamente pedindo perdão, sabe, me perdoa. A unidade e o amor eram tão maiores que a gente não conseguia ficar preso àquelas prisões, sabe? E a gente se abraçava e falava, eu te amo, me perdoa, nós somos um. Mas eram todos, e todos se abraçavam, e todos se amavam intensamente, e a igreja era uma. E não tinha divisão. Nada, Pai. Todas as revelações, por maiores que elas fossem, se elas gerassem separação, as pessoas estavam todas se despindo de tudo aquilo e sendo um. E acabou o sonho. E é exatamente isso. Você vê que quando Cristo é menor do que a minha denominação, do que a minha paróquia, está tudo errado. Cristo tem que ser maior que tudo. Quando Cristo é menor na minha vida do que alguma coisa, eu não estou na velocidade da luz. Cristo tem que ser a minha prioridade. Tem que ser o meu norte, tem que ser a minha direção, tem que ser o meu modelo. E Jesus orava ao Pai dizendo, Pai, que eles sejam um, como eu e tu somos um, para que o mundo creia. Tiara não disse que você vê isso. Impressionante a história dele. Mas é uma coisa que a gente pensa o seguinte, existe a nossa parte. E se eu nunca tinha pensado no que eu estou falando para vocês, nessa velocidade da luz, porque eu nunca ouvi ninguém pregar sobre a velocidade da luz em lugar nenhum, e só fui pregado nesse sonho, eu também não preguei. Quer dizer, preguei pessoalmente para alguns que estavam perto de mim, preguei para Sulamita alguma coisa que veio na mente naquela hora. Mas eu não cheguei a pregar em grandes auditórios, mas eu sei que aí está um detalhe que se a gente viver, a gente vai contagiar, sem precisar de meios de comunicação, sem precisar de nada. Deixa a luz do Senhor passar por você e levar nessa velocidade. Você está fazendo o que tem que fazer. Eu sei. Mas
como se faz com o que está por aí. Mas, queridos, respeite. Não avacalhe, nem xingue. Ore muito pelas pessoas. Clame a Deus, porque eu sei que se eu não tivesse passado pelo que eu passei, eu estaria preso ainda aos caixotes. Eu só saí porque eu passei por uma grande prova e eu tive que entender que Cristo... Porque na verdade é o seguinte, pra vocês terem uma ideia, aí na rua Joaquim estava em 1100, né? 1100, Não sei do que você está falando. ali onde nós tínhamos a nossa reunião, ali tinha uma reunião de 1000 pessoas numa reunião de oração. Toda semana. 1000 pessoas orando. Não é muito normal 1000 pessoas ir para uma reunião de oração para orar. 1000 pessoas ficam orando durante várias horas. Eu não estou dizendo vigília. Reunião de oração. Vigília tem mais gente que vai. Mas reunião de oração geralmente é a reunião mais magrinha da igreja. Não vai pouca gente. Ah, vai ter reunião de oração. Essa coisa tem meia dúzia lá. Mas eram 1000. Isso aqui enchia de gente. A rua ficava com cadeira no meio da rua. E o poder do Espírito Santo. Era Pentecostes toda semana. Essas coisas vão tirando, porque você, na verdade, se você perde a dimensão de Cristo e vê a grandeza da obra, você está zerado. Mesmo que ela acredite, digamos que vem uma unção tão grande que você chega ali na praça e o Espírito Santo pode abrir a boca. E você abre a boca. Aí tem ali 1000 pessoas que se convertem. O que você vai fazer com elas? Qual vai ser o próximo passo depois disso? E tem gente que perde. Ó, Deus, me dá um poder danado, eu chego lá, falo e o estado inteiro vem para Jesus. Pode acontecer isso. E se acontecer, o que você vai fazer com isso? Você já pensou se eu sou, olha, fulano está pregando na praça, está no Instagram. Pregando na praça e 20 mil se converteram, não é? Olha o fulano está aqui. Olha o girafa, foto do girafa assim. Novo fenômeno do evangelho cristão. Bom, o que pode acontecer? Nós perdemos girafa. Na próxima entrevista que a gente quer na Globo, alguma coisa assim. Como é que foi, Gil? 20 quilos, tá? E as pessoas começaram a bajular ele, não, precisamos de uma oração dele. Todo mundo naquela lá, não, precisamos de uma oração dele. Vai acontecendo coisas que vai elevando o homem. De tal forma que ele vai ser uma hora glorificado. A intenção sempre foi, não mais ele, mas Cristo. Que eu diminua que Cristo seja visto. A intenção do homem é sempre estar inserido em Cristo, não sendo maior que Cristo. Na verdade, você imagina só. Eu conheço um pastor, pessoalmente. Ele é pastor de 12 milhões de ovelhas. Uma pessoa dessa. Não tem como ele não ser paparica. Cristo perto dele, acho que ele ficava mais perto do coração um pouquinho menor. Alguns que são mais. Não tem jeito. Cara, não tem jeito. Não tem jeito. Ele precisa de um lugar especial. A cadeira onde ele senta não é a mesma do outro. A porta por onde ele entra e sai não é a mesma do outro. O carro que ele anda não é mesmo. Ele não tem 12 discípulos, ele tem 12 seguranças.
Então você veja só como são as coisas. Meu Deus, imagina, o cristianismo não podia produzir uma fera dessa. Todo cristão tinha que ser menor que Cristo. Se ele tem mais importância que Cristo, você nota como nós não estamos viajando na velocidade da luz. Vai aparecer, meu Deus, eu estou arrepiado. Ele vai passar, meu Jesus, eu preciso tocar nele. Não, isso aí não tem nada a ver. Quando chegamos para falar, Jesus, podemos seguir as raposas têm seus covis, né? Os filhos de Deus não têm jeito na nossa cabeça. É. Vamos ler o último versículo. 1 João capítulo 2, versículo 8. 1 João, lá no fim da Bíblia. 2:8. 2:8. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós. Porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Eu quero que essa palavra seja profética sobre as nossas vidas. As trevas têm que ir embora para a verdadeira luz nos iluminar. Versículo 9. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão até agora está em trevas. Irmãos, é o que mais acontece. Irmão aborrece a Deus. Uma vez eu chorei junto com a Sulamita. Não sei se ela lembra disso. Eu vi os irmãos, alguns irmãos tinham me aborrecido tanto, eu falei, puxa, por que isso? As pessoas fazem isso com os pastores? Comecei a chorar. Poucas vezes eu choro na minha vida. Eu comecei a chorar. Aí eu pensei assim, não, Jesus sofreu, foi tão mais. Não dá para ela. Eles me aborreceram, mas continuam andando em Cristo. Tá bom. Mas, meus queridos, não dá. Está tão claro isso aí. A falta de perdão é trevas. Aborrecer o irmão é trevas. Mas o irmão fica angustiado, triste. Chega Satanás e seus demônios. Você vai fazer corpo dos bichos, não. Ela também angustiar, trazer problema, aborrecer. Relativizando. Meu Jesus. Aquele que diz está na luz aborrece o irmão. Até agora está entrando. Mas aquele que ama o seu irmão está na luz e nele manda escândalo. Por isso, meus queridos, pode aparecer o não da igreja. Vamos pegar uma igreja bem psicodélica aí. Igreja tacando um pau na cabeça do diabo. Se ele é de Cristo, eu vou abraçar e beijar ele como irmão. E vamos andar na velocidade da luz. A gente tem que lembrar disso. Sempre trabalhar a favor do corpo de Cristo. Mesmo que ele tenha visão, não tenha visão. Nunca desprezar ninguém. Porque às vezes eu encontro certos irmãos que hoje são fenômenos, né? Pessoas dentro da religião, pessoas famosas. Eu conheci quando eram jovens, não tinha nenhuma fama, às vezes eram intocáveis. O que a religião faz com a pessoa? O
bom de Jesus é que você pode tocar nele, pode tocar agora. E as pessoas perguntam, uma mulher cheia de imundícia há 20 anos, tocou em Jesus e foi curada. Pode tocar nele. Por que ninguém pode tocar nele? Por que eu sou mais do que alguém? Ainda que eu tivesse dado um testemunho de 300 anos com Jesus para vocês, e aí? Graças a Deus. Isso não me faz maior que Jesus, nem maior que vocês. O pagamento do último assalariado vai ser exatamente o mesmo. O que chegar no último centésimo de segundo no reino de Deus vai receber o mesmo salário que ele. O reino de Deus é só agora. Só isso. Quer dizer, é um salário tão violento que não dá para ninguém discutir. Mas eu estava lendo mais um versículo só, desculpe. Está entupindo nos versículos. Mas esse aqui é muito importante que eu leio, porque diz assim, Mateus, capítulo 4, versículo 16. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados nas regiões e sombras da morte, a luz raiou. Isso aqui é incentivando para a nossa corrida. Deixar as trevas da maravilhosa luz do Senhor Jesus. Isso aí, eu creio que vai ser uma ajuda muito grande para muita gente entender que, sabe que se eu for discutir moralidade com você, no plano das trevas, não dá. O pessoal vai me dizer o seguinte, você faz acepção de pessoas. Mas se você está na universidade da luz, e se você for discutir, na verdade a sua moralidade vai ser intocável. Você está na universidade da luz. É intocável. Não precisa discutir. Só de olhar, a pessoa já vai ver. O grande pregador Finney entrou naquela época, a Inglaterra começou a conversação, e eles não tinham tempo para parar. Não tinha nem domingo, nem sábado, não tinha de descanso. E Finney entrou numa empresa que uma pessoa chamou para ele ir lá conversar com ele. Ele chegou, e aquele pessoal que estava longe de Deus, pessoal que só falava bobagem, abobrinha, palavras de baixo calão, tinha olhar malicioso, olhava para Finney assim, e disse que ali em poucos minutos todo mundo ajoelhado, pedindo perdão a Deus pelo peso do pecado sobre a vida dele. Ele não chegou a pregar tantas palavras. E eu sei que há momentos em que você sente o que a Sulamita disse. Você está tanto na luz que chega um irmão, sei lá, da igreja do Cacarezinho de Jesus, você sente com uma unidade tão grande, parece que esse cara é meu irmão, tantos anos, meu Deus do céu, deixa eu abraçar ele, meu Deus, que maravilha, que ele é de Cristo. Meu Deus do céu. Aí a gente está fora disso. Ele já não serve mesmo, cara, eu gosto dessa paróquia, eu gosto da igreja. Ele está fora. Está fora da luz.
A gente resolveu puxar o breque, não, ficar entalado nas trevas. Não. Deus não chamou você para ser desviando a vida, essa vida, assim, o amor, naquela velocidade. Bem, Deus abençoe vocês. Vamos orar. Coloque a mão no seu coração. Em nome de Jesus. Ore junto comigo. Senhor Jesus. Senhor Jesus, Eu quero expulsar do meu coração eu quero expulsar do meu coração todas as trevas, todas as trevas, todo dedinho do diabo todo dedinho do diabo que quer me atolar, que quer me atolar, que quer fazer da minha vida que quer fazer da minha vida escravidão, escravidão, me envolver em trevas. me envolver em trevas. E em nome de Jesus, Em nome de Jesus, eu expulso eu expulso pelo poder que há no nome de Jesus, pelo poder que há no nome de que é a Jesus, luz do mundo. que é a luz do mundo. Eu expulso todas as trevas Eu expulso todas as trevas do meu coração do meu coração. e invoco o teu nome, Jesus. Invoco o teu nome, Jesus. Vem, purifica, Vem, purifica, lava o meu coração. lava o meu coração. Eu confesso Eu confesso que Jesus Cristo que Jesus é o Cristo meu Senhor é o meu Senhor. e eu quero andar na luz E eu quero andar na luz, como Ele está na luz. como Ele está na luz. E eu quero ter comunhão Eu quero ter comunhão com todos os meus irmãos. com todos os meus irmãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus, gente. Terminamos meia hora mais tarde, mas tudo bem.